Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei exatamente o horário que vocês verão esse vídeo, mas me apresentar, né? Meu nome é Diego, eu sou estudante da Faculdade Anhanguera, Unidade Antônio Carlos, aqui em Belo Horizonte, e vim falar bem brevemente aqui sobre o meu resumo expandido, né? E meu tema é sobre... Estou até confundindo com outros temas, mas que eu já fiz. Mas o meu tema nesse congresso agora é sobre transferência do direito de construir e a importância aí para o crescimento das cidades. O que seria transferência de direito de construir? Quando você possui um imóvel e esse imóvel possui alguma limitação de construção, como por exemplo, no caso de imóveis tombados, ou você tem uma área verde onde você não pode fazer construção sobre ela, algum espaço cultural que também você fica limitado a fazer qualquer modificação nesse espaço, você pode transferir o seu potencial construtivo. O que seria isso? É difícil explicar isso em 5 minutos, todo o tema. Mas, no caso você tem um imóvel, toda cidade possui uma limitação de construção. Por exemplo, você tem um imóvel no lote aí de 200 metros quadrados, de 300 metros quadrados, vamos colocar assim, existe uma coisa que a gente chama de coeficiente de aproveitamento, que no caso é o quanto você pode construir naquele terreno, que é um cálculo que faz vezes a área do terreno. Por exemplo, se o seu coeficiente de aproveitamento é 2, você pode construir 2 vezes a área do lote. Então, você tem um lote de 300 metros quadrados, você poderia construir até 600 metros quadrados. Mas, como eu disse, vamos supor que você possui um imóvel que possui uma limitação. Esse imóvel ele é tombado, por exemplo. Se é tombado, você não pode fazer grandes modificações nele. E suponhamos aí que, no exemplo que eu dei, você tem um imóvel de 200 metros quadrados, uma casa construída de 200 metros quadrados, num lote de 400 metros quadrados. E o coeficiente de aproveitamento da sua região é 2. Então, nesse caso, pelo coeficiente de aproveitamento que você tem na região, você poderia construir até 800 metros quadrados. Só que o seu imóvel ele tem apenas 200 metros. E você não pode construir mais por conta dessa limitação. Então, existe um potencial construtivo ali que sobra, né, entre essa diferença, o que você tem efetivamente, o que você poderia construir, que você pode negociar ele para que outras pessoas construam no imóvel delas. Igual eu falei, uma cidade é feita assim, a organização da cidade você não pode construir o que quiser, do tamanho que quiser. Existe uma limitação. Se você tem um lote, você tem uma metragem máxima que você pode construir ali. Mas tem algumas formas de você exceder esse limite da região que você mora. Às vezes você mora numa região, vou citar sempre o coeficiente de aproveitamento 2, porque ele é um cálculo mais fácil de fazer, mas varia. É 1.2, 1.3, 1.7, varia muito. Então, vamos supor, eu tenho um lote de 300 metros e quero construir um prédio nele. A região que eu moro, o coeficiente de aproveitamento dele é 2. Então, se eu tenho um lote de 300 metros, eu posso construir até 600 metros. Só que o prédio que eu vou construir, ele vai ter 1.000 metros quadrados. Então, assim, eu preciso aí de mais 400 metros para poder construir. E como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou superar isso aí, esse coeficiente da minha região? Eu vou ter que comprar o potencial construtivo de outros imóveis que possuem limitação, que no caso é igual eu falei, imóvel tombado, possui alguma limitação, então eu vou até essa pessoa, ele vai ter que fazer regularização, igual eu falei, estou explicando bem resumido, mas eu vou comprar dessa pessoa o potencial construtivo dela para que eu possa exceder o potencial construtivo da região onde eu moro. E qual que é a importância disso para o crescimento das cidades? As cidades elas precisam crescer de forma organizada. E uma forma de organizar é você impor limites de construção aos imóveis, para que não virem aí grandes favelas. E você impondo limites de construções por região, você vai conseguir manter um padrão naquela região, ela vai crescer de maneira mais organizada, e o direito de construir ele é muito importante para isso, a transferência. Porque pessoas que, de uma certa forma, seriam prejudicadas por ter um potencial de construtivo aí afetado, né, por ter um imóvel tombado ou qualquer coisa do tipo, eles passam a poder comercializar esse potencial
para outras pessoas. Então, de uma certa forma, você tem um imóvel que sofreu alguma desvalorização por ser limitado em alguma coisa, mas você pode, no caso, transferir esse potencial para outras pessoas, para que eles possam construir acima ali do limite imposto pelo município, né? Então é muito importante, é um instituto muito importante. Ele é previsto em lei federal, da Constituição Federal, então ele tem aí, no caso, a função dele é ajudar com que os imóveis cumpram a função social deles, então é um instituto muito interessante. Infelizmente não consigo falar mais, o tempo é muito pequeno, muito curto, né? Daria para fazer um podcast sobre isso, mas é isso. Quem quiser conversar, quem quiser trocar ideia, tirar alguma dúvida sobre o tema, é só mandar mensagem e a gente pode ir conversando. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.